O Ricardo disse-me que vinha, mas podes começar. Ele já O vai. Ricardo está aqui. Não? Não. Ele Não. está a tentar joining há meia hora. Ah. Está bem. Ele disse que estava com problemas em entrar no Zoom, no chat. De chat de Facebook. Mas é problemas com o Zoom dele. Se calhar começamos pelo topo da matéria, que é mais fácil também para mim, porque eu não pude preparar muito. Portanto, vocês quando começaram a disciplina, ainda pré-confinamento, começaram por falar ou seja, uma introdução ao ambiente digital. Portanto, à questão da representação numérica. Vocês estudaram então uma transição da nossa forma natural de pensar do sistema decimal para um sistema binário. E também aprenderam outros para simplificar e para ser mais legível a situação a legibilidade do binário, que é a base hexadecimal ou a base octal. Em relação a esse primeiro conjunto de matérias, que dúvidas é que vocês têm? Que exercícios é que vocês têm alguma dúvida? Querem que eu faça alguma coisa? Que eu explique alguma coisa do início? Deixo o espaço aberto. Da minha parte, acho que não. Acho que é mesmo o assembly agora. Tipo, a primeira parte é importante porque são as bases, digamos assim, mas agora a segunda está um bocado complicada. Ainda por cima, nas aulas práticas, assim, à distância, foi um bocado complicado trabalhar e aprender, porque o professor não cativava muito, e então, Pois. pronto. Ok, então pronto, até o assembly, há alguma coisa que vocês queiram rever? Questões de circuitos, questões de representação lógica, operações lógicas? Não mesmo? Que assim podemos passar para o assembly. E podemos rever assim algumas coisitas mais por alto. Eu também, por mim, com eu queria passar já para o assembly. Yeah. Ok, então, em relação ao assembly, deixem-me aqui só abrir para ver a ordem com que vocês costumam dar as questões do assembly. Eu não sei se... Pronto, eu costumo criar material para as sessões de estudo, para não estar também a utilizar o material de outros, porque cada um tem o seu ritmo também, não só de aprendizagem, como também de ensino. Não sou nenhum professor também, mas de facto cada um tem o seu ritmo. E eu não sei se vocês têm acesso a material que eu criei nos anos passados. São os slides assim verdes. Não sei se está no NEI. Pronto. De qualquer das formas, eu posso... Sim. Vou só aqui tentar abrir. Que eu também não sei se vocês depois vão conseguir. Ok, isto é um bocado esquisito. Ok. Eu vou partilhar o meu ecrã. Pedro, tens que me ativar a possibilidade de fazer screen sharing, porque está bloqueado. Já consegues? Eu vou ver agora. Já consigo. Portanto, digam-me se conseguem ver. Sim. Ok, fixe. Pronto. Eu vou começar do início. Pronto. Isto é assim. Isto aqui era uma mera introdução que eu fazia. Isto era não sei se vocês já viram alguma coisa de história da computação, mas isto é um computador bastante antigo. Estamos a falar possivelmente de anos 40, porque isto era da Segunda Guerra Mundial. Este computador tinha um problema, não havia distinção entre memória, a parte de memória, segmento de memória e segmento de texto. Ou seja, uma zona
um segmento de memória, como eu disse, e um segmento onde se preservavam as instruções a serem executadas, o programa por si só. Portanto, a máquina era esta, o ENIAC, e fazer a sua reprogramação era uma tarefa exaustiva. Contudo, houve uma pessoa, que era o John von Neumann, que revolucionou, porque começou a tratar a memória e os programas em separado. E não foi desta forma que ele introduziu isto no seu artigo, no seu primeiro artigo, mas de certa forma é reflexo do que está aqui. Portanto, ele criou estas unidades, criou uma primeira unidade que era de entrada, uma outra unidade que era a final, que era de saída. Depois tínhamos a unidade de memória e à frente tínhamos portanto, a parte de processamento por si só. Portanto, uma unidade que conseguisse receber as instruções programáveis e efetuá-las, e que era a unidade de controlo, e a unidade aritmética e lógica que permitia então fazer tudo quanto era cálculos, tudo quanto era, portanto, todo o raciocínio, toda a lógica aplicada e algébrica. Para isso temos então o processador, que é então esta unidade que permite não só controlar o sistema todo, como também efetuar através da unidade aritmética e lógica as instruções do programa. Mas aqui há uma coisa aqui, então o que é uma instrução? Ora, a instrução é a unidade mais pequena de todo o programa, que é basicamente um passo de execução. Esta instrução costuma ter sempre pelo menos um operando e tem uma operação a ser realizada. E a instrução tem sempre um índice, ou seja, tem sempre um identificador de uma sequência, dentro de uma determinada sequência. Como é que estes programas funcionam? Portanto, isto antes de chegar ao assembly. Nós temos, por exemplo, vocês já têm experiência, presumo eu, em Python, por exemplo. Em Python vocês escrevem numa linguagem que vos é bastante legível. Vocês conseguem perceber, só de ler, parecem escrever em inglês puro, aquilo que vocês querem fazer. E isso estamos neste passo que é a linguagem de alto nível. Quando nós executamos, o processador, portanto, a tarefa de compilação vai tentar transformar esse código em instruções já conhecidas, num determinado conjunto de instruções. Instruções essas que, antes de serem interpretadas pela máquina, na linguagem que nós dizemos que é a linguagem máquina, que está toda em binário, em zeros e uns, tem uma última linguagem, um último passo, um intermédio, que é a linguagem assembly, que a sua distinção da linguagem máquina não é nada mais, nada menos de ser legível por humanos, porque nós podemos tentar interpretar todas as sequências binárias que constituem as instruções, mas só o tempo que nós demoramos a analisar isso não compensa para escrever um programa. Contudo, temos a linguagem assembly, que é, no fundo, uma camada de abstração. Portanto, o programa é sempre desta forma que se executa. Lê-se a instrução seguinte a ser executada e executa-se a instrução, e isto dá origem às nossas duas fases, grandes fases de um processamento, que é o instruction fetch e o instruction execute. No instruction fetch, que é o ir buscar a instrução seguinte a ser executada, existem vários passos a serem feitos. Primeiro, uma descodificação, em que isto é uma tarefa que vocês, de certeza, pode aparecer no exame, vocês terem que descodificar uma instrução, que é convertê-la na instrução em si em texto para a sua representação binária, de acordo com os tipos de instrução que vocês conhecem. A execução da instrução, o acesso à memória, se nós tivermos operandos cujos valores carecem de ser lidos da memória primeiro, e a escrita de resultados. O formato das instruções. Ora bem, nós estamos em MIPS e em MIPS vocês na verdade só têm dois números a decorar. Sempre que vos perguntam tamanhos, na verdade só têm dois números, que é 4 ou 32. Ora, 32 é só é em bits o que o 4 significa. Portanto, todas as instruções em MIPS têm 32 bits, ou seja, 4 bytes, e registros, 32 registros. Portanto, por norma, qualquer instrução da linguagem MIPS, assembly de MIPS, nós temos a seguinte estrutura, em que temos um nome de uma instrução, aqui generalizada com o nome inst, temos um primeiro registro que é o registro de resultado, seguido do operando 1 e operando 2.
Temos um exemplo aqui da operação de soma, em que em T0 recebemos o valor de T1 com o valor que está em T2. Aqui a subtração, portanto é a mesma coisa. Mas também temos operações lógicas, porque a unidade é aritmética e lógica. Portanto, aqui temos em T0 guardamos o valor da operação de disjunção entre o valor que está dentro de T1 com o valor que está em T2. Se for uma constante, temos uma instrução ligeiramente diferente, em que um dos operandos de facto recebe a constante. E isto vocês sabem já de antemão que tem um tipo de instrução diferente que as instruções anteriores. Mas temos o caso da soma, em que nós damos aqui o nome de constante, damos o nome de imediato, daí o i, mas que em T0 guardamos o valor T1 com 3. Se ele estiver na memória, como eu disse ainda há bocado, como nós não temos um acesso direto à memória, porque a memória é um segmento à parte do segmento de instrução, nós temos que carregar primeiro o elemento de memória. Para isso temos operações de carregamento e de salvaguarda de valores. Para carregar temos os loads, neste caso é um load word, em que temos que guardar a posição 0 do endereço T1, de qualquer coisa que comece em T1, na posição T0, no registro T0. E aqui há uma coisa que é importante e que geralmente é a fonte de todos os problemas nos exames, que é não haver a confusão entre o valor e o endereço. Ou seja, uma coisa é, de certa forma, é um ponteiro para onde está um valor. Por exemplo, a morada da nossa casa. Outra coisa é quem vive lá ou o que é que está dentro dessa morada. Isto é a diferença básica entre o valor e endereço. E nunca se confundam disto, porque vocês vão precisar de fazer operações aritméticas e lógicas sobre endereços e, sem querer, depois vocês começam a interpretar esses valores como valores, quando não são. No caso do store, portanto, da salvaguarda de valores, temos a operação de store, neste caso um store word, em que em T0, guardamos o valor que está em T0 na posição, no endereço T1 com o offset 0 que está atrás. Estes valores têm, portanto, dimensões variadas. Nós, por acaso, temos vindo a ver as words, portanto 4 bytes, mas podemos guardar byte a byte. Para isso temos instruções diferentes, neste caso o LB, que é load byte, que guarda valores de 8 bits. É a mesma coisa para os stores. Isso já são coisas que vocês, supostamente, vocês já devem saber. O byte é a unidade mais básica que nós podemos, com a qual nós podemos endereçar memória no MIPS. Daí dizer-se que o MIPS é byte addressable. Desculpe, tinha uma dúvida no slide anterior. Isso. Aqui. Qual a diferença do LW e do LB? Pronto. Existe uma convenção são determinados nomes que nós damos a tamanhos de palavras. Ou seja, uma palavra é uma sequência de bits e dependente do número de bits que essa palavra tem, nós damos o nome de byte, porque vocês sabem que um byte são 8 bits, portanto damos o nome de byte, mas quando uma palavra tem 32 bits, é literalmente por causa disto, portanto, se tem 32 bits, se tem 4 bytes, nós damos o nome do word. Daí haver a diferença entre LW e LB. B de byte, o word do W, e temos um LH, que são shorts, que tem 2 bytes. Qual é a diferença? É que, eu vou mostrar isso mais à frente, e que nós, no primeiro caso, no load word, vamos carregar literalmente os 4 bytes da memória, enquanto que no segundo vamos mesmo carregar só 1 byte. É uma questão mesmo de seleção. Ok, Não sei obrigada. Ok. Portanto, também, o MIPS também tem, o processador do MIPS tem outros registros, entre os quais os seguintes. O 0 é uma constante e é um registro que não permite ser alterado, costuma ser usado para operações básicas, para carregar ou para fazer, por exemplo, operações de disjunção.
Vocês usam uma coisa chamada pseudo-instruções, que são, no fundo, conjuntos de instruções nativas do MIPS, mas com uma camada de abstração. Eu dou-vos um exemplo. O vosso load immediate é uma pseudo-instrução, não é uma instrução nativa do MIPS, e essa instrução, por dentro, uma das coisas que faz é uma disjunção com o imediato. E a disjunção é feita sobre o registro 0. Ou seja, vão fazer um OR do registro 0, que tem o valor 0, com o valor que vocês querem carregar, com o load immediate. Daí ser importante o registro 0. Os registros V são registros de retorno, só existem 2. O registro A de argumento, T temporário, S para salvaguarda de valores entre funções. Não, atenção, não caracterizem, ou seja, isto são convenções que são normas para serem respeitadas. Não significa que, quando nós colocamos valores dentro de um S, automaticamente, quando nós mudamos do contexto de uma função, o valor fica lá. O que nós dizemos é, isto é uma zona guardada, é uma zona convencional para depositar valores. Então estou a estudar. Haja uma troca de... Está alguém com o microfone? Ok. É uma zona que serve para depositar valores e todas as pessoas que fazem funções respeitam esse espaço, ou seja, respeitam o facto de quando forem usar valores presentes em registros, os valores em S são valores que são para ser mantidos. Não sei se estou se está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Ou seja, se porventura alguém que faça uma função, independentemente de quem é, mas se alguém fizer uma função e precisar dos registros no espaço do registro de S0 a S7, eles têm que preservar o que está dentro desse valor, guardar, por exemplo, na stack, para poder usar. Para quê? Para quando a função que criaram termina, os valores sejam repostos nestes registros, para que o programa que chamou essa função possa contar com a permanência do valor que deixou depois da execução da função. Isto faz-vos sentido? Então... É um bocado confuso, mas isto depois vai lá. Pronto, é que uma das coisas que de facto é confuso, e eu lembro-me quando tive a cadeira de arquitetura de computadores a primeira vez, era confuso mesmo, ainda por cima porque os professores logo que dão esta matéria têm logo aquele cuidado de dizer que é aqui que toda a gente se engana e vocês têm que decorar, portanto é mais o susto que outra coisa, mas isto é literalmente só uma convenção. Os registros, eles são iguais. A questão é que alguém criou uma regra a dizer que não, do S0 ao S7, estes registros, são registros que, se alguém quiser criar uma função, tem que preservar o conteúdo deles. Sempre. O que é preservar? É valores que não são da função, ou que não são usados pela função, primeiro vão para a stack, antes da função ser executada, ou antes da função fazer o que é suposto fazer, e depois dela fazer o que é suposto fazer, os valores que foram guardados na stack são retomados, são reescritos nestes registros. Portanto, é literalmente uma convenção. Não é nada que o processador faça sozinho. É o programador que tem que fazer, não o processador. Esta stack que eu falei tem... portanto, stack é literalmente a estrutura que vocês já devem ter dado, não sei que cadeiras é que vocês têm, mas já devem ter falado da estrutura de uma stack. Pensem como uma pilha, por exemplo, dos tabuleiros da cantina. Portanto, é uma coisa que é uma estrutura em que nós inserimos um valor por cima e quando nós quisermos tirar um determinado valor dele, temos que levantar tudo até chegar a esse valor. E no MIPS tem um ponteiro, que é para indicar em que posição na memória é que o stack vai. E esta posição está guardada num registro chamado SP, que é o stack pointer, que preserva o estado atual do endereço da pilha. Por fim, temos um outro registro que é o RA, que permite, depois da conclusão de uma função, saber qual é o endereço para onde eu devo continuar o meu programa. Existe um outro, que é o Program Counter. O Program Counter guarda então a instrução seguinte a ser executada. Pronto, isto aqui é um pequeno slide só de resumo.
Eu depois posso-vos enviar os slides para vocês terem também, lerem com calma. Isto tem 2 de resumo. E passamos então para as instruções de escolha e operações condicionais, que já são questões confusas. Portanto, independentemente da linguagem que nós trabalhamos, estudamos, aprendemos, não só é importante ter noção da base da linguagem, portanto, quais são os tipos de dados, quais são as estruturas base, como também ter noção de controle de fluxo. Quando eu falo de controle de fluxo, portanto, o programa começa num ponto e termina no outro. No entretanto, existem certas decisões, certas escolhas que devem ser elaboradas, entre os quais devem ser aplicadas condições. Claro que isto depende do programa, há certos programas que não precisam de condições, mas há outros que precisam e há outros que precisam também que o fluxo seja alterado e seja repetido, portanto permite a criação de ciclos. E é exatamente isso que vamos ver aqui como é que funciona no MIPS. No caso de condições, eu enquanto estou a falar vou repetir um bocado o que está nos slides, porque lá está, eu não preparei isto com antecedência, mas nós temos 2 tipos. Um inicial que é os branches, que no fundo são saltos condicionais. O que é que isto significa? Existe uma condição para fazer o salto. Uma condição é uma avaliação de um determinado estado, uma avaliação de um determinado valor, da presença de um valor ou da ausência de um. E existem os saltos incondicionais, que são os casos dos jumps. O salto incondicional significa que não depende da avaliação de uma condição, de um valor, da presença ou da ausência de um valor. Quando chega àquela instrução, o salto é imediato. Mas vamos ver os branches primeiro, porque os incondicionais não têm muito que se lhe diga. Então vamos considerar que temos aqui um programa que tem uma primeira declaração de uma variável lá, do tipo inteiro, e que recebe o valor, que tem a atribuição do valor 2. E nós agora temos aqui uma condição, que é, se A for par, então eu quero que faça uma coisa, caso contrário quero que faça outra. Uma coisa que eu vos aconselho, sempre que vocês estão a analisar um programa com branches, é, de facto, desenharem um fluxograma. Isto parece uma tarefa bastante arcaica, mas não é. E é mesmo importante porque eu agora vou-vos mostrar uma coisa que facilmente, desenhando o fluxograma, vocês percebem o importante que é. Este fluxograma, para implementar em MIPS, eu só de olhar para ele percebo que vou ter que inverter a minha condição. Porquê? Porque no MIPS os saltos só ocorrem quando são positivos. Quer dizer, por acaso esta condição não está incorreta. Disse que estava incorreta, mas não está. Mas eu tenho aqui outro caso. Eu já refiro isto. Ok, eu já referi isto tudo. Ok. Pronto. Por exemplo, vamos ver este caso. Este é um caso de um corpo de um ciclo while. O que é que o ciclo while diz-me? Diz-me que se o i, a variável i, tiver um valor menor que 20, então entra no ciclo, ou faz o ciclo. E executamos um determinado corpo de instrução e fazemos o incremento no fim. Reparem no fluxograma. Se nós olharmos para o fluxograma e considerando que o programa corre de cima para baixo, nós podemos verificar que o salto aqui está a ocorrer quando o branch dá negativo, quando a condição dá negativa. Ora, em MIPS isto não funciona. Nós só podemos averiguar a condição e efetuar o branch se o branch for positivo. Ora, para manter este ciclo, o que é que nós temos que fazer? Temos que inverter o true com o false. Ou seja, vamos ter que inverter a condição toda. Assim sendo, está correto que nós façamos o seguinte, que é, se o i for maior ou igual que 20, então fazes o jump. Caso contrário, executas o body, incrementas e voltas para o while. Voltas a verificar a condição. Isto está percebido? Conseguem perceber esta lógica e a necessidade de o fazer? Sim. Pronto, eu vou dar aqui outro caso e tenho aqui o caso em assembly do MIPS. Vou dar o caso de um for. Na verdade o for, uma diferença entre o for e o while não é quase nenhuma. Na verdade, neste caso, o código é praticamente o mesmo.
A única coisa que alterou foi pelo facto de eu aqui ter a declaração do I, o assignment, e em relação ao código anterior vocês veem esta primeira linha a ser adicionada. Tudo o resto é igual. Mas existem outros controles de fluxo, como é o caso do while. Ora, o do while, qual é a diferença com o while? É que nós executamos pelo menos um ciclo. Ou seja, pelo menos a primeira iteração é feita. Ora, neste caso, eu ao desenhar o fluxograma, eu só quero saltar se o resultado for menor que 20. Ora, se eu não for, o meu programa continua com a sua linha de execução normal. Por esta mesma razão, eu não preciso de inverter a minha condição. Portanto, não tomem como certo, como dado adquirido, que vocês vão ter sempre que inverter as vossas condições. Isso não é válido. Vocês desenhem sempre o fluxograma e tentem perceber se realmente precisam de inverter ou não. E a única forma de o fazer é verificar se os saltos... portanto, desenhem o fluxograma sempre de cima para baixo ou de esquerda para a direita, mas façam com que os saltos não sigam a linha normal de execução. Neste caso, a nossa linha de execução é sempre de cima para baixo e sempre que há um salto é um traço à esquerda ou à direita que eu insiro. E se vocês virem o salto a ser executado através de uma condição que deu falso, então vocês vão ter que inverter essa condição. Pronto. Aqui para trás, eu acho que falei das coisas, mas pronto, não falei, mas falei por alto. Portanto, isto é um caso em que eu tenho um fluxograma e tenho ali um salto, de facto, que não tem qualquer tipo de condição adjacente. Por esta razão, dá-se o nome que este salto é um salto incondicional e a operação em causa não é nenhum branch, é um jump. É só isto. O jump leva à frente uma etiqueta e a etiqueta é uma coisa que se representa no início de uma linha e que termina em 2 pontos. Atenção aos nomes das etiquetas. Existem nomes que não são válidos e usem sempre etiquetas claras, coisas bastante simples. Eu, por exemplo, por convenção, não sei se foi o caso que eu fiz aqui, pronto, eu dou sempre o nome do while e end. Quando tenho 2 whiles eu meto, por exemplo, end while 1 e end while 1, ou então faço uma abreviação deste end, mas tentem sempre meter isto, refiro-me isto à Assembly como refiro sempre a qualquer linguagem. Sempre que vocês programam, deem nomes com valor para vocês. Coisas simples. Escrevam, ninguém vos cobra mais por meterem variáveis com nomes maiores. Sempre o mais legível possível. Em termos de... Portanto, von Neumann separou o programa da memória. Nós temos esse... De certa forma, isso está refletido na linguagem MIPS. Portanto, temos diversos segmentos, entre os quais a memória, que é o ponto data, e o segmento de texto, que é referenciado como ponto text, que é onde estão as instruções programáveis. A memória em si, como eu disse que ainda há bocado íamos verificar, estou aqui a reparar que estamos a 4 minutos deste primeiro conjunto de 40 minutos, mas em segmento de memória temos um conjunto de diretivas que nos permite descrever conteúdos que nós queiramos introduzir na nossa memória. Por introduzir na nossa memória significa que nós podemos, antes do programa ser executado, considerar que temos determinados valores já associados. Valores inteiros, podemos também ter bytes, podemos ter strings, enfim, um vasto conjunto de valores. Vamos analisar rapidamente cada um deles. Portanto, aqui temos 2 tipos de diretivas, um de atribuição de dados, depois que falei, e outros para compilação. Vamos à atribuição primeiro de dados. Temos a diretiva ASCII e ASCII-Z. Isto permite-nos atribuir valores de arrays de caracteres. Portanto, é o equivalente a uma string, por exemplo, do Python. Só que há uma diferença entre ambos. É que o ASCII-Z insere um caractere no fim, sempre, que é o caractere terminador. Que é um caractere só, não são 2. Portanto, é um zero escapado. É um /0. Este /0 permite-nos identificar, quando nós lemos uma string,
quando é que a string terminou. Notem que este /0 vocês não conseguem ver quando ela é imprimida, a não ser que exista um caractere específico para mostrar que há lá um /0. E tem aqui um exemplo. Neste exemplo podem ver que a declaração da string hello world que é igual no caso do ASCII ou no ASCII-Z, contudo o tamanho do primeiro é de 12 bytes e do segundo é de 13, porque o de baixo tem o /0 que conta como um caractere. Certo? Continuando as diretivas de atribuição, temos agora aqui estas três, que é a byte, a float e a word. Ora, estas três permitem-nos declarar valores numéricos. No caso, valores em byte, valores inteiros e quantidade em vírgula flutuante. Em precisão simples neste caso, porque é float, não é double. Portanto, temos este caso, que permite-nos fazer isto. Agora, voltamos à questão de há pouco, que é a questão de porquê byte e ali word, qual é a diferença? Ora, no primeiro caso, nós consideramos que cada elemento deste array possui um byte, enquanto que em word, como eu disse, word significa 4 bytes, cada elemento que ali está representa 4 bytes. Ou seja, vamos ter 5 bytes, no segundo vamos ter 20 bytes e no terceiro vamos ter 12. Porquê 12? Porque float, precisão simples, cada elemento tem 32 bits, 4 bytes. Ora, 4 vezes 3, 12. Desculpa interromper-te, pois Sim, agora vamos. o link para a nova reunião, vão indo para lá. Ok.